Marina estava grávida de 8 meses, quando começou a sentir uma dor diferente das contrações normais que já conhecia. Não era apenas uma pressão no ventre. Era uma sensação estranha, profunda, acompanhada de um cansaço súbito e de uma tontura que parecia sugar suas forças. O marido, André, percebeu que algo não estava certo. O rosto dela estava pálido demais. O olhar, distante. Sem hesitar, ele a colocou no carro e correu para o hospital mais próximo, enquanto segurava sua mão e repetia que tudo ficaria bem. Marina tentava manter a calma, mas dentro de si havia um pressentimento silencioso, quase espiritual, de que aquela noite seria diferente de todas as outras noites da sua vida. O bebê mexia pouco, o ar parecia mais pesado. E, mesmo sem entender o motivo, ela sentia que estava prestes a atravessar uma fronteira invisível. Assim que chegaram ao hospital, a equipe médica percebeu a gravidade da situação. A pressão arterial de Marina estava extremamente baixa e os batimentos do bebê apresentavam sinais de sofrimento. Os médicos falavam termos técnicos que ela mal conseguia compreender. Pré-eclâmpsia grave, risco iminente. Cirurgia de emergência. Tudo acontecia rápido demais. Enquanto era levada para a sala cirúrgica, as luzes do corredor passavam sobre seu rosto como flashes de um filme acelerado. Ela tentava se concentrar na respiração, mas o som das máquinas já começava a se misturar com um zumbido estranho em seus ouvidos. Segurando a última imagem do marido antes das portas se fecharem, Marina sentiu uma onda de medo, não medo da dor, mas medo de não voltar para segurar o filho nos braços. Deitada na mesa cirúrgica, cercada por vozes apressadas e instrumentos metálicos, Marina sentiu o corpo ficar cada vez mais pesado. Os médicos pediam que ela permanecesse acordada, mas sua visão começava a escurecer pelas bordas. Era como se o mundo estivesse encolhendo. O frio percorreu seus braços. O coração parecia bater em um ritmo irregular, distante do próprio corpo. Ela tentou falar, tentou chamar por André, mas sua voz não saiu. Foi então que aconteceu algo inesperado. O medo simplesmente desapareceu. Em vez do pânico, surgiu uma sensação profunda de tranquilidade. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo. E, no meio daquele silêncio, ela sentiu como se estivesse se soltando de dentro de si mesma. Marina abriu os olhos, ou pelo menos acreditava ter aberto, e percebeu que estava de pé, mas não sentia o chão. Quando olhou para baixo, viu algo que a deixou confusa. Seu próprio corpo estava deitado na mesa cirúrgica, cercado pelos médicos que trabalhavam intensamente. Um deles iniciava manobras de reanimação, outro preparava instrumentos para uma cesariana de emergência. Ela não sentia dor. Não sentia peso. Era como se fosse feita de luz ou de ar. Tentou gritar que estava ali, que estava bem, mas ninguém reagiu. Aproximou-se do marido, que aguardava do lado de fora e chorava em silêncio, mas sua mão atravessou o ombro dele. Nesse momento, compreendeu que não estava mais presa ao corpo físico. Flutuando próximo ao teto da sala cirúrgica, Marina observava cada detalhe com clareza impressionante. Ela via os monitores piscando, ouvia as palavras exatas que os médicos pronunciavam e percebia a tensão no ambiente. Era tudo extremamente real, mais real do que qualquer sonho. E então, no meio daquela cena de urgência, os médicos iniciaram o procedimento para salvar o bebê. Marina sentiu um puxão suave, como se algo a mantivesse ali para assistir aquele momento específico. Seu coração, mesmo fora do corpo, parecia acelerar. Ela sabia que estava à beira de algo extraordinário. Algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre vida, morte e amor. O médico anunciou que o tempo estava se esgotando e iniciou a cesariana, com rapidez e precisão. Marina observava tudo do alto, sem sentir dor, mas profundamente envolvida na cena. Era estranho perceber que, embora estivesse fora do corpo,
continuava conectada àquele momento como mãe. Cada movimento da equipe parecia lento e ao mesmo tempo urgente. Ela via as mãos firmes do cirurgião, a concentração nos olhos da enfermeira, o brilho das luzes refletindo nos instrumentos. Não havia sangue assustador ou cenas traumáticas para ela, havia apenas foco, responsabilidade e uma tensão silenciosa. Marina percebeu que sua consciência estava mais lúcida do que nunca. Pensava com clareza absoluta, sentia sem limites. E, no fundo, uma certeza começava a surgir: aquilo não era um fim. Era uma transição. Então aconteceu o momento decisivo. O médico retirou o bebê do ventre e o levantou cuidadosamente. Marina viu o pequeno corpo envolto em vernix, delicado e frágil, mas perfeitamente formado. Por um segundo que pareceu eterno, o ambiente ficou suspenso em expectativa, e então veio o choro. Um som forte, vibrante, cheio de vida. Não era apenas um ruído físico. Para Marina, aquele choro atravessou dimensões. Ela sentiu como se o som tivesse tocado diretamente sua essência. Uma onda de amor indescritível explodiu dentro dela. Era um amor maior que o corpo, maior que o medo, maior que qualquer experiência anterior. Mesmo fora da matéria, ela se sentia mãe em cada partícula do seu ser. Enquanto o bebê era levado para os primeiros cuidados, Marina percebeu algo mudando ao seu redor. A sala cirúrgica começou a parecer mais distante, como se estivesse envolta por uma leve névoa luminosa. Uma luz suave começou a surgir atrás dela. Não era ofuscante, era acolhedora, quente, viva. Não vinha de nenhuma lâmpada ou aparelho. Era uma luz que parecia ter consciência. Marina não sentia medo. Pelo contrário, sentia uma paz que não pode ser comparada a nada terreno. Era como estar envolvida por um abraço invisível. Ela percebeu que não estava sozinha. Havia uma presença ali. Não via um rosto definido, mas sentia uma energia de amor absoluto, compreensão total e aceitação incondicional. A presença não falava com palavras, mas havia comunicação. Era como se pensamentos fossem compartilhados instantaneamente. Marina sentiu que cada momento da sua vida estava ali, acessível, como páginas abertas de um livro. Lembrou-se da infância, dos sonhos, dos medos, dos erros e dos acertos. E em nenhum desses lembranças havia julgamento. Apenas aprendizado. A presença transmitia uma sensação profunda de que tudo tinha propósito, até mesmo as dores. Marina sentiu que poderia seguir naquela direção luminosa, atravessar aquele campo de paz e descansar. Era uma sensação de retorno, como se estivesse voltando para casa depois de uma longa jornada na Terra. Por um instante, ela considerou continuar. A ausência de dor, a leveza, a compreensão absoluta. Tudo era indescritivelmente bom. Não havia preocupações, não havia limites físicos, não havia sofrimento. Era como existir em um estado de amor puro. Mas então, algo a fez olhar novamente para trás. A sala cirúrgica ainda estava lá, o bebê estava sendo examinado. Pequeno, vulnerável, precisando de calor e cuidado. E André, do lado de fora, ainda chorava, sem saber se perderia a esposa naquela mesma noite em que se tornava pai. Foi nesse momento que Marina percebeu que sua escolha ainda não estava definida. Havia algo que aprendia a terra, algo mais forte do que a paz celestial que a convidava a seguir. Marina voltou o olhar para o bebê, que agora estava envolto em um pequeno cobertor térmico. Ele se movia suavemente, tentando se adaptar ao mundo. Mesmo distante, fisicamente, ela sentia cada respiração dele como se fosse sua. Foi então que um pensamento surgiu com força absoluta, não como dúvida, mas como verdade incontestável: ele precisa de mim. Não era apego. Era missão, era responsabilidade misturada com amor puro. A presença luminosa ao seu lado não a pressionava. Apenas aguardava,
Marina percebeu que possuía livre escolha. Poderia seguir em direção àquela paz infinita, ou retornar para os braços que ainda não haviam segurado o filho. Nesse instante, algo extraordinário aconteceu. Marina sentiu como se pudesse compreender o vínculo espiritual entre ela e aquela criança. Era como se a conexão existisse muito antes daquela gestação, como se suas almas já se conhecessem. Uma percepção profunda tomou conta dela. A maternidade não começava no nascimento físico, mas muito antes, em um plano invisível. Ela entendeu que aquele encontro não era acaso. Havia propósito, havia continuidade. E essa compreensão tornou sua decisão ainda mais clara. O amor que sentia não era apenas emocional. Era espiritual, eterno, algo que transcendia tempo e espaço. Assim que decidiu retornar, a luz ao seu redor começou a se afastar suavemente, como um horizonte que se distancia no amanhecer. A presença permaneceu transmitindo paz, como se aprovasse silenciosamente sua escolha. Marina sentiu que estava sendo puxada para trás, como se um fio invisível a reconectasse ao corpo físico. A sensação de leveza começou a diminuir. O ambiente hospitalar voltou a ganhar nitidez. O som das máquinas ficou mais alto. A densidade do ar parecia mais pesada. Era como mergulhar novamente em águas profundas depois de experimentar o céu aberto. De repente, sentiu um impacto forte no peito. Um choque elétrico atravessou seu corpo. O ar entrou nos pulmões de maneira brusca. A dor física voltou como uma onda intensa, mas suportável. Seus olhos se abriram lentamente, ofuscados pelas luzes cirúrgicas. As vozes dos médicos estavam agitadas. Alguém dizia que ela havia respondido. Outro mencionava que os sinais vitais estavam retornando. Marina piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. A última lembrança consciente era a luz. Agora, estava novamente presa ao peso do próprio corpo. Ainda fraca, tentou mover os lábios. A primeira palavra que conseguiu sussurrar foi meu bebê. Uma enfermeira se aproximou, emocionada, e explicou que ele estava vivo e estável. Marina fechou os olhos e lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto. Não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de gratidão. Ela sabia que tinha atravessado algo que poucas pessoas conseguem explicar. Sentia no fundo da alma que havia recebido uma segunda chance. Não apenas de viver, mas de cumprir algo maior, acompanhar o crescimento daquele ser que a trouxe de volta da luz para a vida. Minutos depois, ainda na sala de recuperação, trouxeram o bebê para que Marina pudesse ir, rapidamente antes de ser levado à observação. Quando o colocaram próximo ao seu rosto, ela sentiu algo impossível de explicar. Não era apenas o reconhecimento de uma mãe vendo o filho pela primeira vez. Era a confirmação de algo que já havia vivido minutos antes forrado o corpo. O cheiro, o calor, o pequeno movimento dos lábios. Tudo parecia familiar. Ela tocou de leve a mãozinha dele, e uma sensação de gratidão percorreu cada parte do seu ser. Naquele toque havia vida, escolha e propósito. Ela sabia que havia retornado por aquele momento. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, Marina começou a relatar ao marido detalhes impressionantes do que havia visto. Descreveu, com precisão, frases ditas pelos médicos, movimentos específicos feitos durante a cirurgia e até a posição exata de um instrumento que caiu no chão. André ficou em silêncio ao perceber que ela narrava fatos que só poderiam ter sido vistos de cima. Alguns profissionais confirmaram discretamente que, durante alguns minutos, o coração dela realmente havia parado. Para Marina, não havia dúvida, sua consciência continuou ativa quando o corpo não respondia mais. Aquela experiência não parecia sonho. Era vívida demais para ser imaginação. Mas o que mais a marcou não foram os detalhes médicos. Foi a presença da luz.
A sensação de ser completamente conhecida e, ainda assim, totalmente amada. Marina dizia que, naquele estado, compreendeu que a vida não é medida apenas pelo tempo, mas pela intensidade do amor que se vive. Sentia-se transformada. Pequenas preocupações que antes pareciam enormes agora perdiam o peso. Discussões banais já não faziam sentido. Havia dentro dela uma serenidade nova, como se tivesse tocado algo eterno. Ela não se tornou perfeita, mas passou a enxergar cada dia como um presente consciente, algo que poderia ter perdido. A maternidade ganhou uma dimensão ainda mais profunda. Cada sorriso do filho era uma lembrança da escolha que fez. Cada madrugada acordada era vivida com gratidão, não com reclamação. Marina passou a valorizar gestos simples, o toque, o olhar, o silêncio compartilhado. Também perdeu o medo da morte. Não a desejava, mas não a temia. Sabia que existe continuidade além do que os olhos podem ver. Porém, compreendeu que estar na Terra tem um propósito específico. Estamos aqui para aprender, amar e evoluir. E para ela, naquele momento, sua missão era clara: cuidar da vida que havia ajudado a trazer ao mundo. Anos depois, ao contar sua história, Marina sempre encerra com a mesma frase: eu vi meu filho nascer 2 vezes. A primeira, do alto, envolvida por uma luz que não pertence a este mundo. A segunda, em meus braços, sentindo seu coração bater contra o meu. Ela acredita que recebeu uma segunda oportunidade não por acaso, mas por amor. E diz que, se pudesse resumir tudo o que viveu naquela noite, escolheria apenas uma palavra: escolha. Porque entre permanecer na paz eterna ou voltar para o amor terreno, ela escolheu ser mãe. E essa decisão mudou sua eternidade.